Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Edjânio. Essa será a nossa segunda parte da aula sobre fontes e energias da disciplina de manutenção de microcomputadores. Na aula passada nós abordamos o componente de fonte de alimentação. Vimos aí os padrões das fontes de alimentação, como AT, ATX. Vimos alguns conectores das fontes de alimentação, como conector de força, conector de alimentação de 20 pinos, conector de alimentação do processador, de alimentação PCI Express e etc. Tá? Na aula de hoje nós veremos um pouco sobre dispositivos de proteção, tá? Porque esses dispositivos são necessários e quais são os dispositivos que nós devemos realmente utilizarmos para isolar, né, ou proteger eletricamente o nosso computador e demais periféricos ali do mesmo. Tá? Então, primeira coisa, a fonte de alimentação, abordada na aula anterior, é um dispositivo elétrico, tá? Mas ele não é um dispositivo específico para proteção. Ele é um dispositivo de ajuste elétrico, uma vez que ele transforma aí a corrente alternada para corrente contínua, disponibilizando a eletricidade na voltagem correta para cada dispositivo do computador. Então, esse dispositivo ele não deve ser utilizado como primeira barreira elétrica, tá? Uma vez que ele, além de não ter a função de propriamente proteger os dispositivos computacionais, tá? Ele pode custar caro. Uma fonte de alimentação aí voltada para alto desempenho pode chegar a custar mais de R$1.000. Então não é orientado deixar esse dispositivo, né, como primeira barreira elétrica, tá? E aí existem alguns dispositivos que já têm essa função, né, como estabilizadores, no breaks, filtros de linha, certo? E por que eles são necessários? Existem três problemas elétricos, tá, que podem causar danos aí aos componentes de um computador. Existem os brownouts, que é uma subtensão, quando a tensão ela cai bastante da sua tensão normal. Por exemplo, a tensão de 110 volts ela pode cair ali até 90 volts e consequentemente os dispositivos do computador não irão receber a voltagem correta, podendo causar lentidão, certo? Bem como alguma danificação por não estarem trabalhando no nível de eletricidade adequado, tá? Existem os surtos, que são as sobretensões. Ocorre quando há um aumento bastante elevado da voltagem elétrica. Em alguns casos, por exemplo, os 110 ou 127 volts podem se transformar ali em 200 volts, tá? É um aumento aí extremo que pode causar queima dos componentes, tá? E existem os spikes, que são as descargas elétricas, são perigosas, podem não apenas afetar os dispositivos computacionais, mas inclusive aí passar a eletricidade para o usuário caso ele esteja usando naquele momento. Exemplos de descargas elétricas ocorrem quando cai um raio, quando queima um transformador elétrico, tá? Então é necessário isolar os nossos dispositivos computacionais para que eles não sofram brownouts, surtos ou spikes, certo? Nosso primeiro componente é o filtro de linha, certo? É orientado à sua utilização. Eles são simples e são baratos, mas são efetivos naquilo que objetivam, tá? Eles consistem em um fusível, certo? Juntamente com alguns varistores, né, que oferecem uma proteção contra picos de tensão e descargas elétricas, tá? Uma figura aqui de um filtro de linha, certo? Ele tem diversas conexões e o interessante do filtro de linha é que quando existe uma descarga elétrica, tá, o fusível ele vai ser queimado, tá? Não passará a eletricidade para os componentes que estão conectados ao filtro de linha, bem como os varistores irão ali direcionar a eletricidade, tá, em descarga elétrica para que ela não passe para os dispositivos, protegendo assim, né, os dispositivos de sofrerem uma descarga elétrica elevada, tá?
nós chegamos aos estabilizadores. São dispositivos antigos, certo? Eram utilizados em rádios e TVs antigas. São dispositivos que visam ali estabilizar a eletricidade, tá? Eles não são mais utilizados em boa parte do mundo, mas no Brasil ainda é utilizado em larga escala, tá? Eles tornaram-se obsoletos pela questão de serem dispositivos mecânicos, né? Toda a estabilização de eletricidade se dá através de um seletor mecânico ou um relé, tá? E como esse componente é mecânico, ele demora ali muito tempo para alternar entre a eletricidade, tá? Então essa alternância de milésimos de segundos, certo, é um tempo muito elevado para os componentes ali que necessitam de um processamento muito rápido e necessitam ali da eletricidade correta, tá? Então a utilização do estabilizador provoca aí um desempenho não de acordo com o que o computador oferece, bem como pode ali provocar atrasos no fornecimento elétrico, além de desperdiçar 6% da energia da rede elétrica. Um exemplo de um estabilizador, tá? Não utilizem esse dispositivo, deem preferência para um filtro de linha ou um no-break, tá? E o que é o no-break? No-break é um equipamento ali que, além de fazer toda a estabilização de eletricidade, né, ele também mantém os dispositivos funcionando em caso de queda elétrica, tá? Eles possuem ali um banco de baterias, e essas baterias elas mantêm armazenadas a eletricidade que vai ali ser fornecida ao dispositivo quando da falta da eletricidade. Existem no-breaks online e offline. Os online eles mantêm a eletricidade repassando para os dispositivos a todo momento, tá? Ao mesmo tempo que as baterias elas são carregadas, elas também, né, fornecem eletricidade para os dispositivos, e em caso de queda elétrica não existirá a interrupção de eletricidade em nenhum momento, uma vez que os no-breaks já estavam ali alimentando constantemente os dispositivos. Já os no-breaks offline, eles não funcionam continuamente e vão entrar em funcionamento apenas quando cair a eletricidade, tá? E isso vai acabar ali causando uma interrupção elétrica de alguns segundos, o que pode danificar os dispositivos ou simplesmente fazer com que os dispositivos eles sejam desligados. Um exemplo de um no-break. E é isso, espero que tenham compreendido. Bons estudos, até a próxima. Aqui estão as referências caso vocês queiram aprofundarem o conhecimento de vocês.